Abram comigo em Lucas, capítulo 9, versículo 37. Se alguém me arrumar... a Helene já está me trazendo um copo d'água. Helene é uma obreira de excelência. Glória a Deus. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra. Convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Trazei o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Libera a tua graça em nossas vidas, a tua misericórdia na minha vida e na vida de cada um que está aqui, Senhor. Deus amado, libera a tua unção nesta noite. Libera, Deus, a tua unção nesta noite, ó Pai amado. Nas pessoas que estão aqui e nas pessoas que estão em casa, Senhor. Fala com cada um, eu te peço, Senhor, começando comigo. Fala com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Repete comigo todo mundo: Deus não atende necessidade. Deus atende fé. Se Deus fosse atender necessidade, Ele teria, por justiça, que atender a necessidade de todo mundo. Levanta a mão quem tem alguma necessidade. Todo mundo tem alguma necessidade. Aí Ele teria que, se o princípio fosse atender necessidade, Ele teria que atender a necessidade de todo o planeta. E aí Ele interferiria no livre-arbítrio, na liberdade do homem sobre a terra. Por isso que Ele não atende necessidade. Nós não entendemos isso muitas vezes. Deus atende fé. E se você entender isto, muita coisa na sua vida muda. Eu sempre ministro a respeito disso. Deus fala muito comigo a respeito disso. Porque é algo que determina a sua vitória. Nós, muitas vezes, estamos no meio de uma multidão. E muitas vezes, no meio de uma multidão, nós vamos até Jesus. A multidão ia até Jesus. Jesus está voltando do monte. E uma multidão vai ao encontro dele. E muitas vezes nós vamos ao encontro de Jesus. Muitas vezes nós saímos da nossa casa, nós saímos de onde nós estamos e vamos até Jesus, ou até onde o poder de Deus vai se manifestar, ou até onde vai se falar de Jesus, ou até onde vai se ministrar a palavra de Deus. Mas nós vamos no meio da multidão. E muitas vezes, no meio da multidão,
nós permanecemos. Queridos, a multidão muitas vezes ela é inconstante. Os mesmos que estavam aqui, talvez também estivessem lá naquela multidão quando gritaram: crucifica, crucifica. E no meio de uma multidão, muitas vezes você é levado pela força da maioria. Muitas vezes numa multidão você é levado pela força das pessoas e acaba fazendo ou falando coisas que nem é aquilo que você deseja. Na multidão também, os acanhados se escondem. Na multidão, as pessoas que têm vergonha ficam escondidas. Elas não têm que se manifestar. Na multidão, a pessoa muitas vezes ela se sente confortável porque ela não é exposta a nada. Ninguém está olhando exatamente para ela. Então ela fica tranquila. Eu já notei que muitas vezes pregando, que dependendo da mensagem que eu estou ministrando, algumas pessoas começam a se esconder atrás da outra. Sabia disso? Ela dá uma viradinha assim, fica atrás da outra, assim, de ver se eu vou me esconder melhor, porque eu não quero ser percebido. O que o pastor está falando, eu prefiro que ele não me veja. Acontece isso. E muitas vezes, o medo nos faz ficar na multidão. O medo faz com que a gente não saia do anonimato. O medo, a vergonha, o comodismo, a indecisão faz com que a gente permaneça meio escondido, apesar de irmos até Jesus, apesar de chegarmos perto de Jesus, apesar de nos interessarmos pelas coisas de Deus. Essa multidão inteira foi até Jesus. Essa multidão inteirinha saiu da sua casa, deixou as suas coisas e foi até Jesus. Curiosidade, desejo de cura, vontade de que alguma coisa acontecesse com eles, fome. A notícia de que ele multiplicava pão e peixe espalhou. E existia ali uma diversidade de interesses e desejos. Mas todos foram até perto de Jesus. Mas chegando ali, permaneceram anônimos. E ficaram quietos. Mas um homem, a Bíblia fala, dentre a multidão surgiu um homem. Você não sabe mais ninguém que estava naquela multidão. Você não sabe mais ninguém que tenha sido curado naquela multidão. Você não sabe de ninguém mais que tenha recebido uma graça, uma cura, uma bênção naquela multidão. Mas esse homem ficou registrado na palavra de Deus. Dentre a multidão surgiu um homem. Ele tinha uma necessidade. Ele tinha uma aflição na alma dele. O filho dele, provavelmente epilético. A descrição aqui é de epilepsia. Espuma a boca, cai endemoniado. E nós já percebemos que existem pessoas que são epiléticas por problemas físicos. E existem pessoas que são epiléticas por problemas espirituais. E são demônios que fazem a mesma coisa. E ele sai do meio da multidão. E ele fala com Jesus, ele clama, ele fala em voz alta. E ele suplica e fala: olha, meu filho, eu só tenho um filho. E ele fica endemoniado. Eu só tenho um filho. E ele é jogado na terra, ele é jogado para cá, ele é jogado para lá. Eu falei com os seus discípulos, eles não conseguiram. E Jesus então fala assim: ó geração incrédula. Jesus não disse: ó, é uma necessidade e não foi suprida. Ele fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Por quê, queridos? Porque o que determina a sua vitória é a sua fé. O que determina se o Espírito Santo vai agir na sua vida é a sua fé. Tanto na fé, na vida de quem ministra,
como na vida de quem é ministrado. Nesse caso, os discípulos não tiveram fé suficiente para orar. Então, se você ministra, creia que o Senhor vai fazer, porque Ele faz em nome de Jesus. E é a fé que move. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é pela sua capacidade, não é porque você é melhor, não é porque você que estudou a Bíblia. É porque o Espírito Santo está sobre você. Se você impuser as mãos sobre alguém e orar, o Espírito Santo vai fazer. Creia, porque Ele opera. Amém? Não duvide, ore pelas pessoas, porque o Senhor vai curar elas. Ore pelas pessoas, porque o Senhor vai libertar elas. E você é chamado para isso. Mas também, aquele que recebe tem que tomar uma atitude. Todas as pessoas que você observa na Bíblia, que receberam uma bênção, elas tiveram a ousadia de sair da multidão. Todas as pessoas que conquistaram algo, elas tiveram a ousadia, a coragem, a atitude de sair da multidão. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem que, apesar de ser cheio de problemas, e de um homem numa qualidade, uma posição social boa, um homem que era conhecido, um homem que era criticado pelas atitudes erradas dele, um homem que tinha uma certa importância ali na cidade dele, baixinho, querendo ver Jesus. Ele estava na multidão, mas ele queria algo mais do que era apenas fazer parte da multidão. Quem me entende? Quem me entende isso? Ele queria algo mais. E queridos, preste atenção, se você não quiser algo mais, você apenas vai receber a bênção que a multidão recebeu. Se você não quiser algo mais, você vai ser... Toda a multidão era abençoada só pelo fato de estar perto de Jesus. Todas as pessoas que vêm na igreja ou que participam de uma oração, são abençoadas. Porque o Espírito Santo é derramado sobre todos. Amém? A graça de Deus é derramada sobre todos. A unção do Espírito Santo vem sobre a igreja e atinge até aqueles que estão em casa conosco. Amém? Mas tem uma coisa. Aquele que quer algo mais precisa de uma atitude diferente. Quem aqui quer algo mais, além da bênção, além de uma graça de Deus? Zaqueu queria algo mais. Ele sobe numa árvore. E ele permanece naquela árvore. Todo mundo no chão, Zaqueu na árvore. Todo mundo na mesma posição, Zaqueu na árvore. Ele estava preocupado com a opinião dos outros? Ele estava preocupado com como que fala? A posição social dele. Ele estava preocupado com a crítica. Ele estava preocupado em se expor. Não. Ele estava com medo de cair da árvore? Não sei, mas subiu. Eu só sei que ele teve a atitude de sair do meio da multidão e se colocar numa posição diferente. Quando Jesus passa por ele, para e olha para ele e conversa com ele. O pessoal que estava lá não entendeu nada, falou, mas como que, será que Jesus não sabe quem que se trata esse camarada? Será que Jesus não sabe quem é esse camarada? Mas por que que Jesus, apesar de saber de todas as falhas de Zaqueu, não olhou, de repente tinha lá na multidão um cara bonzinho, arrumadinho. Olha, preste atenção, que é isso que muitas vezes o crente não entende. Talvez do lado de Zaqueu, tinha um cara arrumadinho, ajeitadinho, honestíssimo, correto, bonitinho, fiel, ajeitadinho. E Zaqueu em cima da árvore. Mas quando Jesus chega, ele não vai naquele cara. Ele vai até Zaqueu, que está em cima da árvore. Porque Deus atende fé. Você me entende?
que Zaqueu chamou a atenção de Jesus pela atitude dele. Que Jesus atrai a atenção de Jesus. Jesus atrai o olhar de Jesus para ele com a atitude dele. Zaqueu não era a melhor pessoa que estava naquela multidão. Zaqueu não era o mais correto. Zaqueu não era o mais justo. Muito pelo contrário. Por que que Jesus olha para ele? Porque ele consegue, com a atitude dele, atrair o olhar de Jesus. Muitas vezes, querido, nós fazemos tudo certo na nossa vida. Muitas vezes nós temos tudo correto, mas nós ficamos numa inércia. Nós ficamos numa posição tão parada que nós não atraímos o olhar de Jesus para a nossa vida. Nós não chamamos Jesus para a nossa vida. E Jesus falou, eu vou na sua casa. E vou almoçar com você. Zaqueu já conserta logo a vida dele e fala, Senhor, se eu já errei com alguém, vou consertar, devolver 4 vezes mais. Ali, Deus muda a vida de Zaqueu. A Bíblia fala de cego, que no meio da multidão sai gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Queridos, preste atenção. Cego gritando no meio da multidão. Cego correndo no meio da multidão. E o que eles conseguiram? Eles conseguiram a cura. O que eles conseguiram? Que Jesus olhasse para eles e conversasse com eles. Nós temos a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela sai gritando. E eu falo que eu sou apaixonado por ela, porque ela é uma mulher que Jesus leva ela ao extremo. E ela não desiste. E ela grita. E mandam ela calar a boca, ela não cala. Manda ela parar, ela não para. E Jesus chega e fala com ela. E ela não desiste. Ela se ajoelha e adora. E ela vai até o fim. Sabe por quê, queridos? Quando uma pessoa quer uma bênção e luta por ela, ela consegue. Amém? Muitas vezes Deus te coloca numa situação para saber se realmente o que você quer vem do seu coração ou é apenas um capricho da sua vida. Muitas vezes Deus quer saber se o que você quer realmente é um desejo que nasceu no seu coração ou apenas uma coisa que você inventou na vida. Então Deus te coloca em situações para saber se aquilo que você quer realmente você precisa, se aquilo que você quer realmente é algo que você necessita, porque aquele que quer, busca, amém? E muitas vezes o que nós fazemos diante da situação, nós ficamos parados, esperando que Deus nos ache no meio da multidão. Deus não vai te achar no meio da multidão. Ai, pastor, o que você está falando? Não, Deus te conhece. E toda a multidão é abençoada. Mas se você quer algo mais do que a bênção da multidão, a multidão recebeu pão e peixe. A multidão foi curada. Mas se você quer algo mais, você também precisa fazer algo mais. Olha para o teu irmão e diga para ele, você precisa fazer algo mais. Muitas vezes a gente vem na igreja e a gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Eu, quando me converti, tinha um rapaz que levantava as mãos assim e chorava. Eu ficava encantado de ver. Porque o orgulho meu era tão grande que eu levantava só 2 dedinhos. Fazia assim, ó. Mas não fechava o olho. Porque eu ficava olhando. Se alguém olhasse para mim, eu disfarçava. Porque o orgulho era muito grande. O que vão pensar de mim? Eu, Jefferson, com as mãos levantadas, todo desmilinguido? Nunca. Então eu levantava a mão assim. Mas eu olhava aquele rapaz, ele levantava a mão, ele chorava. Eu falava, gente, olha que coisa doida. Mas à medida que Deus foi quebrando isso na minha vida, foi à medida que eu fui entendendo que a minha atitude é que move os céus. A minha atitude
é que move o coração de Deus. A Bíblia fala que Marta e Maria perdem o irmão delas, Lázaro. Jesus demora. Aí, quando Jesus chega em Betânia, Marta sai correndo ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia fala que Maria fica sentada. Maria é aquela mulher que se derramou na presença de Jesus, que lavou os pés de Jesus, enxugou com o cabelo, jogou um unguento. Uma adoradora. Mas agora Maria está desistida, Maria está desmotivada, Maria está totalmente... O irmão morreu. O que adiantou ela ser adoradora? O que adiantou ela enxugar os pés de Jesus com os cabelos? Maria morreu. Lázaro morreu. Maria está desanimada. E aí Marta chega para ela e fala assim: Maria, o mestre te chama. Isso deu um choque em Maria. E ela acorda para a realidade. Ela acorda para a realidade. E ela sai correndo. E um dos textos mais lindos na Bíblia é que ela sai correndo e quando ela se joga nos pés de Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ela ressuscitou a adoração dela. Ela se joga nos pés de Jesus e adora. E a Bíblia fala que o Espírito se mexe em Jesus. Algo acontece dentro de Jesus. Aqui, ó. A atitude de Maria mexeu com o coração de Jesus. A sua atitude na vida tem que mexer com o coração de Jesus. E é aí que Jesus fala assim: aonde está Lázaro? E eles dizem: já faz 4 dias que ele morreu. Então me leva até lá. Para Deus não tem tempo, para Deus não tem problema nenhum. Ele ressuscita Lázaro, porque Maria mexeu com o coração de Jesus. Queridos, entenda o que eu estou dizendo nesta noite. Você pode passar a vida dentro de uma multidão. Você pode passar a vida sendo abençoado. Mas Deus tem algo para você. E é a sua fé que muda isto. Deus quer te levar em lugares mais altos, mas é a sua fé que te leva a um nível mais alto de experiência com Deus, a um nível mais alto de ação e mover do Espírito Santo. Hoje, deu testemunho aqui de manhã, o Alex. Ele deu testemunho aqui, eu acho que a semana retrasada. O Alex, ele sofreu um acidente com um caminhão, Scania. Ele estava contando que os ferros, as pontas, tudo de ferro, rasgou a camisa dele inteirinha nas costas, mas não rasgou a pele dele. Você acredita nisso? Ele falou assim que as costas dele ficou cheias de ferro de ponte aguda, assim, de ponta. Mais um pouquinho, poderia ter matado ele. Rasgou a camisa. Toda a camisa dele foi rasgada atrás. Mas não rasgou e nem perfurou as costas dele. Hoje ele já chegou andando aqui. Não veio nem de cadeira de roda, veio andando. E a médica falou assim, uma recuperação dessa é impossível. Sabe por quê, queridos? Todos nós estamos sujeitos a sofrer as mesmas coisas que qualquer pessoa sobre a terra. Mas o resultado pode ser diferente. Você me entende? Que a sua atitude pode levar a um resultado diferente. Ele falou assim, que ele ficou ali, eu acho que 4h30 no meio da ferragem, adorando a Deus e orando ao Senhor. Ele falou que ainda Deus preparou alguns homens, alguns irmãos que foram lá, segurava na mão dele e ficava orando com ele. Até gente que não era crente, segurava na mão dele e orando com ele ali, 4h30, só essa mão. Ele falou assim que cortou a artéria da mão. E a gente sabe que quando corta a artéria da mão, a pessoa morre porque o sangue sai. Sai tudo. Quem quer se matar muitas vezes corta os pulsos, não é? Mas falou assim que a mão dele ficou imprensada na barriga. E até a terra que foi jogada ali ajudou para estancar o sangue e não deixar o sangue dele escorrer. Deus é Deus. Amém?
Mas existe uma diferença. A atitude dele, diante de uma situação dele, a atitude dele foi de fé, amém? É a sua atitude que muda as circunstâncias. Você está me entendendo? Que é a sua atitude que faz com que você não seja apenas uma multidão, mas vá além disso e chame a atenção de Jesus, mexa com o coração de Jesus, faça com que as circunstâncias mudem na sua vida, faça com que as coisas não sejam normais na sua vida, mas sejam sobrenaturais. E Deus te chamou para ter uma vida sobrenatural. Deus te chamou para ter uma vida que vai além das coisas normais e naturais dessa vida. Mas entenda uma coisa, Moisés diante do Mar Vermelho, indeciso, Moisés estava ali com 2,5 milhões de pessoas atrás dele, ele está ali, e Deus fala para ele assim, Moisés, um mar na frente, um exército de Faraó atrás, o povo com ele, e Deus fala assim para ele, diga ao povo que marche. Deus não abriu o mar para Moisés ver, e aí sim ele ter fé e passar. Deus falou, marcha em direção a este mar. E ele vai e marcha em direção ao mar, e aí sim o mar abre. Você está me entendendo que é a sua ação que faz com que o mar abra, é a sua atitude que faz com que as coisas mudem, é a sua atitude quando você se levanta, ora e clama, como a mulher cananeia que chorou, como Maria que adorou, é a sua atitude que faz com que as coisas normais não sejam normais, vá para o sobrenatural e Deus opere e faça milagres na sua vida. Você está me entendendo? Deus fala assim para Josué, Josué pega o povo, põe a arca da aliança na frente, com os sacerdotes, e marche em direção ao rio. Marche em direção ao Rio Jordão. Ele tinha que atravessar o Rio Jordão com aquele povo, o Rio Jordão transbordando. E ele caminha, e Deus dá uma ordem para ele, pega a arca da aliança com os sacerdotes e vai em direção ao rio. E ele vai, querido. Ele vai em direção ao rio, e o rio não abre, ele vai em direção ao rio, e nada acontece. Eu estava pregando outro dia numa igreja, o Samuel estava comigo e estava dizendo que se fosse eu, talvez pararia e falasse, vamos fazer uma campanha de oração aqui, e perguntar se é isso mesmo que Deus falou, né? Porque ele caminha, as coisas vão, ele está obedecendo a Deus, ele está fazendo o que Deus falou para fazer, mas nada acontece. A palavra de Deus diz que a hora que a planta dos pés do sacerdote, eu já não tenho mais fôlego, idade chegou. A hora que o sacerdote coloca a planta dos pés na borda do rio, vocês estão rindo, né? Quando era jovem, eu pulava, pregava e cantava. Agora, o seu dom é dar falta de ar. E quando o sacerdote bota a planta dos pés na borda do rio, o rio abre. Mas, queridos, para o rio abrir, preste atenção, Josué teve que crer. Para o rio abrir, Josué teve que confiar. Para o mar abrir, Moisés teve que crer. Para o mar abrir, Moisés teve que confiar. Vamos marchar, meu povo. Marchar como, Moisés? O mar está na nossa frente. Nós vamos marchar. Deus mandou marchar. Então vamos. E ele vai. E aí o mar abre. Assim é o princípio de Deus. Se você for passar a vida esperando Deus fazer para você crer, nada vai acontecer na sua vida. Se você for passar a vida esperando algo sobrenatural acontecer, para você poder então, aleluia, se encher do poder de Deus, você vai passar a vida assim. Agora, se você se levantar, clamar e buscar o Senhor, e botar a boca no pó, e botar o pé na água, você vai ver milagre acontecer na sua vida. Se você clamar, por isso que a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama e Deus responde. Buscar-me-eis e me achareis. Quem quer achar Deus? Mas tem que buscar e buscar de todo o coração. Quando você me buscar e me buscar de todo o coração. Por isso, queridos, entenda. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer operar o sobrenatural na sua vida. Mas nós temos que botar o pé na água. E a água vai abrir. Nós temos que sair do meio da multidão. E chamar a atenção de Jesus.
Nós temos que sair do meio. Eu não sei, talvez, o que te segura no meio da multidão. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou, se eu buscar Deus, se eu levantar minha mão, se eu clamar, se eu rasgar meu coração, se as pessoas vão notar, né? Vão achar que eu quero aparecer, vão achar que eu quero... outros vão falar assim, eu não quero pagar mico. Enquanto você estiver preocupado com a opinião dos outros e não com a opinião de Deus a respeito da sua vida, nada vai acontecer na sua vida. Enquanto nós ficarmos preocupados com o que os outros pensam a nosso respeito, nada acontece na nossa vida. Procure agradar a Deus e fazer o que Deus quer. E Ele vai fazer milagres na sua vida. Deus faz milagres, querido. Deus, Ele não olha a sua performance espiritual. O que Deus olha é um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Rasga o seu coração na presença de Deus. Você tem necessidade? Você tem passado luta na sua vida? Você quer algo diferente na sua vida? Você quer que Deus faça algo diferente na sua vida? Tome uma atitude diferente. Você quer que Deus opere um milagre na sua vida? Tome uma atitude diferente. Você quer que o Espírito Santo mostre algo sobrenatural para você e se revele de maneira sobrenatural? Faça algo diferente. Tome uma atitude. Saia do meio da multidão. Se levante e o Espírito Santo vai agir na sua vida. Amém? Quando você começa a clamar, Deus vem e toca na sua vida. Vamos ficar em pé, queridos.